Nesse momento, agora vai com imagens ao vivo. É a coletiva de imprensa que acontece depois dessa reunião super importante com membros do governo federal. Temos a figura do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que falou hoje mais cedo e deixou muito claro que ele sairia essa tarde de Brasília para se encontrar no Rio de Janeiro com o governador. Vamos ouvir então Cláudio Castro nesse momento. Ricardo Lewandowski, junto com toda a cúpula da segurança do Ministério, aqui nessa tarde, noite de hoje, também toda a nossa cúpula de segurança aqui. Por mais que a pauta inicie com a questão da operação, ela acabou a gente aprofundando muito mais. Eu coloquei para o ministro que a integração, sobretudo, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, e que, independente de erros ou acertos, nós saímos daqui hoje com uma grande oportunidade. Temos como farol hoje a decisão da DPF 635, que é uma decisão que nos obriga, não que isso não seja positivo, obriga no sentido positivo da palavra, a essa integração. E nós temos essa oportunidade, a partir de hoje, de fazer essa verdadeira integração. Todos nós temos o mesmo objetivo, que é dar segurança pública às pessoas. Fiquei feliz em compreender do ministro e de sua equipe a mesma lógica que nós temos, que o problema da segurança pública, apesar de ser um problema do país inteiro, e o ministro já disse que esse é um problema até mais que nacional, é transnacional. Numa fala outro dia, nós dois juntos no Jornal Globo, tivemos um diálogo, e que, em virtude disso, ou até consequente a isso, se o problema é nacional e transnacional, o Rio de Janeiro é um dos principais epicentros desse problema, e assim tem que ser tratado de uma maneira muito especial. Nos colocou, sem querer antecipar a fala dele, mas nos colocou algumas ofertas do governo federal, prontamente aceitas. Eu coloquei as agruras do governo estadual, conversamos sobre propostas, e daqui saiu com uma proposta concreta a criação de um escritório emergencial de enfrentamento ao crime organizado. Esse escritório será coordenado pelo Dr. Vitor Santos, pelo governo do estado, e pelo Dr. Sarrubo, pelo governo federal, a fim de que as nossas ações sejam 100% integradas a partir de agora, inclusive na perspectiva de vencermos possíveis burocracia, integrarmos inteligências, respeitando as competências de cada órgão, mas tentando eliminar barreiras para que nós possamos, de fato, fazer uma segurança pública que atenda o nosso verdadeiro e único cliente, que é o cidadão, que é aquele que está nas ruas todo dia, que é aquele para qual é o grande motivo do poder público e das instituições existirem, que é o atendimento ao cidadão. Creio que temos muitas possibilidades de avanço, e saímos daqui hoje todos imbuídos desse propósito comum de melhorar a segurança pública, no nosso caso, do nosso estado, e no caso deles, do nosso país, através do Rio de Janeiro. Sabemos que temos problemas com lideranças de facções de outros estados aqui, e isso faz ainda mais o governo federal também ter esse interesse, também ter essa responsabilidade junto com o governo do estado, de nós estarmos avançando na segurança pública. Queria mais uma vez agradecer, e como eu falei mais cedo hoje, todo aquele que vier no intuito de ajudar a segurança pública do Rio de Janeiro, de somar conosco, é extremamente bem-vindo, e agradeço a presença de cada um, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, nossos secretários, doutor André, doutor Fernando, doutor Sarrubo. Agradeço a todos, mas que estão aqui, acho que do governo federal, mais os assessores que vieram, e, sobretudo, ao ministro Lewandowski, com o desejo real de que isso se torne o início de um novo tempo. Como eu falei,
esse farol que a DPF nos coloca hoje, o para frente, o para trás, vocês já sabem a minha crítica, mas o para frente, que a gente possa realmente transformar isso em grandes ações. Muito obrigado. Boa noite a todas e a todos. Quero agradecer inicialmente a recepção do senhor governador do Estado. Nós tivemos aqui uma conversa extremamente proveitosa, profícua. Estamos aqui por determinação do presidente Lula, que, vindo do exterior, imediatamente convocou uma reunião ministerial de emergência para tomar pé da situação do Rio de Janeiro, da crise de segurança pública. Depois de tomar conhecimento do que ocorria, evidentemente, tendo em conta a distância que nós nos encontramos no Estado, mas, enfim, nós pudemos apresentar ao senhor presidente da República os dados necessários para que ele tomasse algumas decisões, e uma delas foi a determinação que a cúpula do Ministério da Justiça e Segurança Pública viesse aqui ao Rio de Janeiro, se colocar à disposição do governador do Estado e, sobretudo, apoiar a população brasileira neste momento de crise. Nesta nossa conversa, nós ressaltamos que nós vivemos num federalismo cooperativo desde o advento da Constituição de 1989, ou seja, nós todos temos que cooperar na nossa federação, esquecendo eventuais diferenças político-partidárias. Quer dizer, nós vivemos uma união federal. Então, o problema de uma unidade federal é o problema de toda a união de Estados membros desta federação. Portanto, viemos aqui para colaborar, tomamos algumas decisões importantes. É claro que sofremos uma limitação de recursos. Nós vivemos, claro, uma crise orçamentária que não é só da União, mas é também dos Estados membros da Federação Brasileira, mas dentro do possível nós vamos cooperar com o Estado do Rio de Janeiro para superarmos o mais rapidamente esta crise de segurança. Nós, desde logo, colocamos à disposição do governador algumas vagas, ou as vagas necessárias no presídios federais de segurança máxima para transferir as lideranças do crime organizado. Nós também colocamos à disposição do senhor governador, das demais autoridades de segurança, peritos criminais que podem ser recrutados na Força Nacional e também de outros estados. Então, não só médicos, legistas, odontólogos, peritos, também nós temos aqui um banco de dados no que diz respeito ao DNA, balística, tudo isso estamos colocando à disposição do governador. Vamos, dentro do possível, aumentar o efetivo que já está aqui desde 2023 da nossa Força Nacional. Estamos também aumentando, dentro das nossas limitações, o efetivo da Polícia Rodoviária Federal. Aqui na área da Polícia Federal, vamos intensificar as atuações, as atividades de inteligência, sobretudo para a descapitalização do crime. Nós temos uma determinação hoje do Supremo Tribunal Federal no sentido do engajamento da Polícia Federal, sobretudo para não só abrir um inquérito para investigar aquilo que estiver dentro da competência dessa força especializada na Polícia Federal, desenvolver ações de inteligência, cooperar com as entidades fazendárias, especialmente o COAF, a Receita Federal, para cumprimento das determinações justamente do Supremo Tribunal Federal dentro da DPF 635. Portanto, nós vamos tomar algumas medidas emergenciais e uma medida mais permanente que se projeta no tempo, esse escritório emergencial de enfrentamento ao crime organizado, onde nós vamos conjugar as forças federais com as forças estaduais para resolvermos rapidamente, celeremente, os problemas com os quais nós nos deparamos para a solução desta crise. Vejam que essa expressão escritório emergencial exatamente tem o sentido, nós não criarmos uma estrutura burocrática permanente. É um fórum onde as forças vão conversar entre si, tomar decisões rapidamente até que a crise seja superada.
Este é o embrião daquilo que nós queremos criar com a PEC da segurança pública que está sendo discutida no Congresso Nacional. Nós queremos fazer um entrosamento das forças federais, estaduais e até municipais no enfrentamento deste flagelo, desta verdadeira patologia que é a criminalidade em todos os sentidos, mas sobretudo a criminalidade organizada. Mais uma vez, governador, agradeço a gentileza, a cortesia com que o senhor nos recebeu e também aos demais integrantes da sua equipe, a troca de ideias, a troca de experiências e a visão de colaboração futura me parece que foi extremamente proveitosa. Portanto, eu tenho esperança de que essa crise será resolvida no prazo mais curto possível de tempo. Obrigado. Obrigado, governador. Ministro, então, abrindo as nossas perguntas, nós vamos começar pela repórter Camila Zaru, do jornal Valor Econômico. Boa noite, ministro. Boa noite, governador. Então, só para entender melhor as medidas concretas, é a criação desse escritório temporário para o enfrentamento da crise e o compartilhamento de informação técnica do governo nacional para o governo estadual. Além disso, eu queria perguntar, porque na época que teve, há 2 anos atrás, a crise por conta dos ônibus que foram queimados, aqui foi criado também uma força-tarefa para descapitalizar o crime organizado, mas isso não foi para frente, como foi lembrado pelo governador hoje. Existe alguma garantia de que esse escritório vai de fato atuar? Quando é que ele começa a atuar? Quais são as medidas concretas desse escritório já? Bom, a garantia que nós podemos oferecer é a boa vontade dos integrantes das forças de segurança federais e estaduais. E nós estamos enfrentando um problema muito sério, não só aqui no Rio de Janeiro, mas que se espraia por todo o país. Então nós envidaremos todos os nossos esforços, nós investiremos recursos materiais e humanos para podermos enfrentar da forma mais conjugada, da forma mais coordenada possível. Claro que estas forças-tarefas ou esses escritórios, eles surgem no tempo, são emergenciais, mas nós temos certeza que, tendo em vista o empenho de todos nós haveremos de, em breve, ter bons resultados. Não, ele disse, pronto. Agora o repórter Guilherme Peixoto, da TV Globo. Muito obrigado. Boa noite, governador, ministro, autoridades. Eu gostaria, por favor, de insistir nessa pergunta, saber como é que vai funcionar na prática esse escritório emergencial e mais. Além desse escritório emergencial, a população do Rio de Janeiro sofre, e não é de hoje, com problemas relacionados à segurança pública. Então, eu queria perguntar aos dois, por favor, se além do emergencial, algo está previsto de forma integrada e permanente. Vamos lá. No que nós conversamos aqui, é óbvio que tem ações de inteligência que já acontecem. Nós sabemos que tem todo um trabalho de lavagem de dinheiro, de descapitalização dessas instituições criminosas, a questão do tráfico de armas, que é fundamental para que a gente possa combater. O ministro, na sua fala, já disse que vai estar aumentando os efetivos, tanto da Polícia Federal quanto da Polícia Rodoviária Federal. Na verdade, nós já temos 2 escritórios hoje, o do FICO e o da Cifra, e a nossa proposta é juntar esses 2 escritórios de maneira temporária, emergencial, e colocar neles juntamente, até à luz do que a DPF fala, que provavelmente teremos diversas ações em conjunto, sobretudo no cumprimento do plano de recuperação do território. Tem muitas coisas federais e estaduais, e para não deixar até situações que aconteceram dessa vez acontecerem outra vez, a ideia é dar os 2 governos ali, federal e estadual, para que a gente possa derrubar barreiras de burocracia. Talvez esse seja o grande mote, a grande ideia desse escritório,
Às vezes a gente quer uma coisa, a burocracia federal não permite, às vezes o governo federal quer algo e a burocracia estadual não permite, no caso de uma transferência ou de uma sessão, enfim, e os dois entes juntos nesse escritório seria a forma rápida da gente estar quebrando essas burocracias, e isso está acontecendo com facilidade. Exatamente por isso a ideia do secretário de Segurança do Rio de Janeiro e o secretário executivo de Segurança Pública, o doutor Sarrubo, para que os dois possam comandar os seus, né? No caso do doutor Vitor, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Penal, e o doutor Sarrubo, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Administração Penitenciária Federal, e a gente tem uma agilidade nessas ações. Eu coloquei para o ministro algumas preocupações que a gente tem, sobretudo na questão das comunidades, tanto as ligadas ao Comando Vermelho, ao TCP e às milícias, algumas ações que o Estado já pretende fazer, que por óbvio a gente não vai falar aqui porque anteciparia, e a gente pede a compreensão que não é a hora de se falar isso, mas foi até visto com bons olhos as ações que o Estado está propondo e vão funcionar no âmbito desse escritório para que a gente possa agilizar e tornar isso viável, tanto enquanto esperamos o plano de retomada, que não vamos esperar até começar o plano de retomada, as ações já começam, quanto também após a implantação, a decisão do plano de retomada, que esse escritório seja um facilitador dessas ações, tanto estaduais quanto federais. E complementar também que, evidentemente, as ações rotineiras da cifra e dos FICOS, que são iniciativas muito exitosas, não terminarão. Elas continuarão com maior intensidade. Nós queremos focar ao máximo o Estado do Rio de Janeiro na atuação das nossas forças federais e certamente também das forças estaduais, que têm esta incumbência constitucional e legal. Esse escritório é exatamente um fórum de diálogo para que nós possamos tomar rapidamente as decisões necessárias nesse momento de crise. Eu quero dizer que nós batemos recordes, tanto a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, também a nossa Secretaria Nacional de Segurança Pública, no que diz respeito à apreensão de armas, de drogas, da descapitalização do crime organizado, impedindo o tráfico de pessoas. Nós temos avançado bastante, tanto no setor operacional quanto nas iniciativas legislativas. Eu quero pontuar que recentemente mandamos para o Congresso Nacional um projeto de lei que aumenta as penas de receptação quando se trata de roubo de cargas, roubo de fertilizantes, roubo de combustíveis, produtos farmacêuticos e outros bens que são comercializados ilegalmente. Acabamos de agora entregar ao senhor presidente da República um projeto de lei antifacção bastante abrangente, que poderá, no plano legislativo, não no plano operacional, mas futuramente sim, no plano legislativo, abrir novas frentes para que nós possamos enfrentar este fenômeno, que não é mais local, não é mais só nacional, mas é global, como eu gosto de acentuar. Repórter Adson Ramos, da TV Band. Boa noite, ministro, governador e demais autoridades. Eu queria, primeiro, entre essas duas outras medidas, né, que a gente tem o reforço do trabalho de inteligência da PF, reforço também do contingente da PRF, a gente já fala em números, percentual de aumento de agentes nas ruas aqui do Rio de Janeiro, da Força Nacional também, a gente já tem esses números, chegaram a ser discutidos. Outro ponto, ao longo do dia muita informação vai surgindo, então a gente precisa tirar dúvidas, que inclusive houve uma conversa anteriormente à ação de ontem entre o governo do estado e a Polícia Federal, e que a Polícia Federal não teria participado dessa ação, mas teria sido comunicada. Eu queria que fosse esclarecido o que aconteceu nesse âmbito dessa conversa também, por favor. Até para a gente desmistificar isso, inclusive eu sabia disso e a gente não fez nenhum uso político disso, que tem algo que é o diálogo do dia a dia entre eles. Esses diálogos existem todos os dias. Você dá um outro exemplo que vai te ilustrar isso. Olha, tem uma investigação disso, você tem alguma coisa aí sobre isso? E a outra força fala, não, a gente
não está nesse sentido, e aquela força continua, então, a sua investigação. Então, eu nem... aos que tentaram acusar de uso político, eu sequer fiz isso, sabia desde o primeiro momento, mas esses diálogos são tão diários que às vezes é explorado isso. Inclusive, eu elogiei a Polícia Federal hoje. Eu acho que nesses diálogos, assim, isso é tão comum que no início eu nem falei isso como uma falta de apoio, porque esses diálogos são assim, eu acho que isso é muito o dia a dia da troca de informação entre as polícias. Eu, sinceramente, nem coloquei isso porque não era um fato importante. Eu vou complementar. Realmente o governador tem toda a razão, e nós aqui até discutimos estas questões e outras também. É muito corriqueiro a troca de informações entre as forças de segurança. Então, existem muitas informações, é claro que essa troca de ideias, troca de dados é sempre sigilosa. Existem operações que interessam as forças estaduais exclusivamente, outras só as forças federais. Muitas vezes há uma conjunção de esforços e houve realmente vários contatos em vários níveis, em várias situações, em vários momentos, mas esta era uma operação que não dizia respeito à Polícia Federal, que é uma polícia judiciária, não é uma polícia ostensiva, não é uma polícia de ocupação de territórios, portanto, era uma operação que não dizia respeito à Polícia Federal. Sobre números não Sobre o número dos agentes o número de agentes envolvidos? Não. do reforço. Número de reforço. Bom, nós vamos trabalhar dentro do possível. Aqui o doutor Antônio Fernando, da PRF, já me informou que durante a crise já aumentou o efetivo da Polícia Federal aqui no entorno da capital, em pelo menos 50 integrantes da corporação. Em breve enviaremos outro número equivalente. É claro que nós temos um número relativamente pequeno para patrulhar todo o território, todas as rodovias federais, então nós temos que, às vezes, guarnecer um outro posto, mas nessa situação de emergência traremos mais policiais rodoviários federais. Também vamos ampliar, dentro do possível, o número de membros integrantes da Força Nacional. O senhor governador, ele certamente fará um pedido para que nós, dentro das nossas possibilidades, façamos isso. Esta é uma rotina, é assim que funciona. O governador pede a atuação da Força Nacional, nós estimamos o número de pessoas disponíveis, os valores a serem despendidos e autorizamos isso, o deslocamento destas forças. Então temos aí várias ações, sobretudo essa questão da perícia me parece bastante importante, porque temos um número razoavelmente grande de vítimas e é preciso que esse trabalho técnico pericial possa ser agilizado. Então nós vamos colocar à disposição do governo do Rio de Janeiro o número de peritos necessários ou possíveis dentro das circunstâncias. Então nós vamos atuar em diversos níveis, sobretudo no nível da inteligência, com a Polícia Federal e assim por diante. Kleber Rodrigues, da CNN. Boa noite a todos. Estou aqui, ministro. Muito boa noite. Nós estamos falando de uma ação com 119 mortos, a operação mais letal aqui do estado do Rio de Janeiro. Nós tivemos, ao longo das últimas horas e dia, ontem também, a posição da cúpula da segurança acerca dessa ação, mas eu queria saber a posição do Ministério da Justiça acerca da operação aqui no Rio de Janeiro. E além disso também, aqui no estado a gente já tem a mudança da nomenclatura para narcoterrorista. E recentemente também a cúpula da segurança reuniu documentos, chegou a encaminhar isso para os Estados Unidos pedindo essa alteração de organização criminosa para narcoterroristas. Eu queria saber se há alguma possibilidade do governo federal mudar e em que implicaria essa alteração, ministro. Bem, nós não temos nenhuma avaliação sobre a operação aqui realizada no Rio de Janeiro. Ela foi realizada sob a inteira responsabilidade
do governo do Estado e de suas próprias forças de segurança. Estamos acompanhando à distância, estamos oferecendo ajuda naquilo que for possível, dentro da competência constitucionalmente estabelecida para as forças federais. Nós temos uma posição que já foi externada várias vezes, inclusive pelo Dr. Sarrubo. Uma coisa é terrorismo, outra coisa são facções criminosas. O terrorismo envolve sempre uma nota ideológica, é sempre uma atuação política, uma repercussão social, com atentados esporádicos, sempre tendo em conta, enfim, um determinado fator ideológico. Agora, as facções criminosas, elas são constituídas por grupos de pessoas que sistematicamente praticam crimes que estão capitulados na legislação positiva do país, no Código Penal, na legislação extravagante. Portanto, é muito fácil identificar o que é uma facção criminosa pelo resultado de suas ações. Então, não há nenhum subjetivismo disso. As facções criminosas podem ser avaliadas objetivamente. Já a questão do terrorismo envolve sempre uma apreciação mais subjetiva. Nós temos leis que estabelecem o que é uma organização criminosa e temos também uma legislação que estabelece com clareza o que é terrorismo, como é que devem e podem ser classificados os grupos terroristas. Então, são duas entidades ou dois tipos de atuação que não se confundem e nós, da parte do governo federal, não temos nenhuma intenção de fazer uma mescla desses dois tipos de atuação, até porque dificultaria em muito o combate, enfim, desses tipos de criminosos que são claramente distintos no que diz respeito à sua motivação e à sua atuação. Juliana Prado, da CBN. Boa noite, ministro, governadoras, autoridades que estão aqui. A gente tem uma crise, ministro, sem precedentes instalada na segurança pública, porque os números mostram 119 mortos numa única operação. A mobilidade das pessoas ontem ficou durante horas comprometida, foi uma situação que eu acho que ninguém queria ver se repetir no Rio. Enfim, inédita, como todos nós sabemos. A minha questão é a seguinte: a GLO, que chegou a ser aventada em várias situações, ela foi prontamente descartada, pelo jeito, pelos dois lados. Eu queria entender exatamente qual é a visão que o governo e o governo federal têm para ter descartado já uma ação emergencial para uma situação que a gente entende, né, ser absolutamente emergencial e grave. Veja, não há nenhuma posição do governo federal contra a favor da GLO. Nós não nos manifestamos nem num nem em outro sentido. A GLO é uma operação de garantia da lei e da ordem, como nós sabemos, está previsto no artigo 142 da Constituição Federal. Está regulamentado também na Lei Complementar 97 de 1999, especialmente no artigo 15 desta lei complementar, que regula a atuação das Forças Armadas, a organização das Forças Armadas. A GLO é uma operação excepcional em que as Forças Armadas comandam as forças de segurança local. Ela depende de uma solicitação do governador, vamos falar aqui do governador, ou da autoridade local, que reconhece a incapacidade das forças locais de debelarem uma situação de crise. Portanto, esta é uma instituição que está regulada na Constituição e na lei infraconstitucional, tem requisitos muito claros que estão previstos nestes documentos. Nós não excluímos e também não estamos recomendando que se faça ou que se desencadeie uma GLO. Circunstâncias e depende, evidentemente, do próprio governador. Tanto da nossa parte do governo do Estado, nem se cogitou em pedir GLO. Esse termo de GLO veio à tona
somente porque eu falei da questão dos blindados, que nós em outras 3 ocasiões tínhamos requerido e nos foi negado porque haveria necessidade de uma GLO. Então, em momento nenhum se for em GLO, a não ser nessa resposta, porque não tivemos os blindados. Então, em momento nenhum foi pensado. Eu sempre falei, a situação das forças de segurança do Rio de Janeiro hoje são completamente diferentes da situação de 2018. Hoje nós temos uma força de segurança estadual capacitada, hoje nós temos um salário decente, nós temos equipamento, nós temos infraestrutura, temos tecnologia, temos logística. Em momento nenhum eu falei que queria GLO, até porque de fato eu não preciso que o governo federal venha aqui fazer o meu trabalho, como em outras épocas se precisou que o governo federal viesse aqui fazer o trabalho do Estado. O que nós precisamos é isso que está acontecendo. Desculpe, ministro, estou dizendo que não estão conseguindo me ouvir, deixa eu lhe pedir perdão aqui. O que eu falei e repito, que o que nós precisamos é que cada ente faça o seu trabalho, mas de forma integrada. É um pouco da lógica da separação dos poderes. Os poderes são independentes, porém harmônicos entre si. E essa ideia de independência e harmonia, que é o que a gente vem defendendo aqui. Então, o governo estadual não pensou em momento algum em impedir para que o governo federal, ou o Exército, enfim, a Marinha, quem quer que seja, fizesse o nosso trabalho. Nós temos todas as condições, como eu demonstrei. E eu repito o que eu falei mais cedo: no Rio de Janeiro, sozinho, tem condições de vencer batalhas, mas não tem condições de vencer a guerra. A guerra, somente juntos conseguiremos vencer. Na batalha de ontem, as polícias saíram vitoriosas, tirando, repito, as nossas 4 vítimas, que foram os 4 policiais mortos. O resto foram criminosos. Não era a intenção de ninguém. Queríamos ter prendido todos com vida, mas foi uma consequência da retaliação que eles acabaram fazendo e do uso desproporcional da força que aqueles criminosos fizeram. Fora isso, eu não tenho dúvida que nós temos uma grande perspectiva de avanço, sobretudo na questão do desarmamento e da asfixia financeira, que aí sim, foi o que eu sempre disse, é nosso clamor, a nossa cobrança. Nós somos maduros o suficiente para convergirmos ou divergirmos. Isso faz parte da democracia. Ninguém aqui é criança e ninguém aqui não é nada pessoal aqui. A convergência ou divergência, ele é a busca pelo mesmo bem comum, que é, no caso nosso aqui, a segurança pública, que nós possamos convergir e divergir muito, porque isso faz parte da democracia, isso faz parte daqueles que querem construir um bem comum. Para encerrar, então, o repórter Denis Queiroz, da TV Record. Obrigado. Boa noite, ministro Ricardo Lewandowski, governador Cláudio Castro, todas as autoridades presentes. Eu queria falar a respeito da crise, né, que o senhor falou que pela distância de Brasília e faltava um pouco de conhecimento dessa crise, mas é uma crise que já vem se alastrando há bastante tempo, que a Record em especial tem mostrado, né, que essas guerras por território, o Comando Vermelho vem aterrorizando a região Zona Oeste, Sudoeste, Baixada Fluminense, invadindo casas, expulsando moradores, e a polícia vem combatendo, né, como pode. Eu queria saber de que forma prática essa reunião pode ajudar a melhorar a vida da população carioca, os turistas também que visitam, já que nós estamos na cidade mais importante, vamos falar assim, para o turismo do Brasil, né? Como é que a gente pode ajudar na prática para que essas situações não voltem a acontecer, né? E de que forma a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal podem também entrar nessa, vamos chamar de guerra, entre aspas, que é o que a gente vive no dia a dia aqui do Rio de Janeiro, nessa guerra que a gente está vivendo, né? E que a polícia tenta combater, mas a gente vê que a situação vai se alastrando e fica difícil esse combate. Obrigado. Agradeço a pergunta. Eu não sei se fui mal compreendido, mas eu disse que nós tivemos uma reunião hoje de manhã com o senhor presidente da República, que veio do exterior, da Malásia, onde teve
uma trajetória muito exitosa, muitos compromissos importantes, encontros com líderes mundiais, e quando ele veio ao Brasil, ele quis se inteirar dos dados específicos sobre a situação do Rio de Janeiro. Nós temos, embora distantes dos locais mais longínquos do país, nós temos uma visão panorâmica do Brasil. Nós temos 27 superintendências da Polícia Federal, 27 superintendências da Polícia Rodoviária Federal, nós temos a Secretaria de Segurança Nacional, que tem uma visão abrangente sobre todo o território do país também, pratica de forma muito assídua a integração entre as forças federais e as forças estaduais. Nós estamos atuando. Este nosso escritório emergencial de enfrentamento do crime, a meu ver, é uma prévia do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública, que queremos criar por meio da PEC da Segurança Pública. Ele já existe por meio de uma lei ordinária desde 2018, mas para que tenha uma força maior, ele precisa ser constitucionalizado, inclusive tendo recursos específicos que possam irrigar todo esse sistema. Então, um trabalho, digamos assim, é um trabalho articulado, um trabalho que demanda inteligência, demanda esforço, demanda integração, e não é de um dia para outro que nós vamos vencer o crime organizado. Mas estamos avançando, tanto do ponto de vista, como disse, legislativo, como do ponto de vista operacional, e muito importante também, como o crime hoje é global, o governo federal, que tem essa competência, tem inúmeros acordos internacionais, seja no âmbito do Mercosul, acordos de natureza multilateral, vários acordos bilaterais. Hoje nós fazemos parte da Ameripol, da Europol, da Interpol, inclusive elegemos o secretário-geral, que é um delegado federal jovem, competente, o Dr. Valdeci Urquiza. Então é um esforço amplo, integrado, estamos avançando e haveremos de vencer. O crime organizado não triunfará em nosso país. Nós agradecemos a participação de todos. A coletiva já está encerrada, tá? Boa noite a todos. Bom, acompanhamos então essa coletiva que aconteceu no Rio de Janeiro com o ministro da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e também essa reunião que aconteceu minutos antes com a presença do governador Cláudio Castro. O que nós temos importante nesse momento, e que nós já verificávamos isso no começo dessa coletiva, é a criação de um escritório de combate ao crime organizado, um escritório emergencial, justamente para lidar com essa questão. O ministro foi muito claro dizendo que esse é quase um projeto embrionário para que aquilo que ele acredita que vai acontecer, que é o desenvolvimento da PEC da Segurança Nacional, para que isso já seja uma ideia de como vai funcionar. E o que foi definido nesse momento é que esse escritório emergencial de enfrentamento ao crime organizado, ele tem duas frentes de atuação. Uma parte vindo do governo do estado do Rio de Janeiro e a outra do governo federal. E através disso, o que vai funcionar, de acordo com o Lewandowski, é uma conversa direta, quase numa espécie de fórum, assim como ele definiu, e sem a necessidade de muitos protocolos para agir o mais rápido possível. Também foi ofertado, ainda com recursos limitados, como disse o ministro, a liberação de mais efetivo da PRF, a Polícia Rodoviária Federal, também odontólogos, médicos e peritos para atuar num momento como esse, e também uma espécie de serviço de inteligência, onde vai ser possível fazer uma ligação e encontrar pontos estratégicos de atuação, e que nesse trabalho conjunto, através do governo federal e também do governo estadual, continuar esse combate ao crime organizado. Um ponto muito específico e que chama a atenção nessa coletiva e que acontece ao lado do diretor-geral da Polícia Federal, que é o Andrei Rodrigues, é justamente o que mostrávamos aqui ontem. Porque o que foi dito é que a Polícia Federal não tinha ciência dessa operação que aconteceu. E assim o governo federal também não tinha tomado qualquer tipo de atitude. Hoje, numa fala, acabou acontecendo diferente logo no começo do dia. Lá ainda, em frente ao Palácio da Alvorada, o diretor da PF informou que foi muito claro, disse que a Polícia Federal do Rio de Janeiro tinha recebido a informação, mas decidiu então não atuar e também informou isso ao governo do estado porque não concordava com a atuação que foi definida naquele momento. Hoje o governador foi questionado. Ele fala que ontem, no meio daquela fala,
poderia ter caído de uma maneira onde não ficou fácil de ficar exatamente claro qual era a atuação e se a Polícia Federal tinha ciência do que aconteceu ou não. O ministro também citou de uma maneira muito clara que o problema que acontece nesse momento, nós temos o Rio de Janeiro como epicentro em relação ao crime organizado, mas várias outras unidades da federação sofrem com esse mesmo problema. Não é à toa que te mostramos durante o dia, inclusive criminosos que foram presos durante essa operação, e a gente fala mais de 100 pessoas, de acordo com o levantamento que foi divulgado pela Polícia Civil, que vieram de outras unidades e estavam no Rio de Janeiro cometendo os crimes. Inclusive, tem um caso muito curioso do Pará, onde os agentes foram para o Rio de Janeiro para poder acompanhar essa operação, porque os mandatos de prisão tinham sido decretados no Pará. Então, durante esse processo de busca e de captura, os agentes foram até o Rio para participar dessa ação, que aconteceu, como nós te mostramos ontem, com mais de 121 mortos, e nós temos esse levantamento ainda sendo realizado, sendo 4 policiais. A gente continua entendendo e trazendo essa repercussão, principalmente agora com a entrada do próprio governo federal. Amanhã uma expectativa, inclusive, de uma reunião presencial com governadores de vários pontos do Brasil, e a gente vai entender como, nesse momento, eles vão manejar essa questão, porque hoje mesmo, no começo do dia, aconteceu uma reunião online. Enfim, uma coletiva calma, muito diferente do clima que nós acompanhamos ontem em relação à ajuda ou não do governo federal. O governador Cláudio Castro foi muito claro, te mostrei isso aqui no começo dessa edição, dizendo para que as pessoas ou somem ou sumam, se elas não tiverem a intenção de ajudar nesse instante.